Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 21 de janeiro de 2026, quarta-feira, dia de Santa Inês Virgem e Mártir, dentro da segunda semana do tempo comum no ano litúrgico A, na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, porque é o dia de uma mártir. É uma santa que morreu por Cristo Jesus, foi martirizada, por isso a cor vermelha, ela derramou sangue por Jesus pela igreja. No rito temos o ofício da memória, e a primeira leitura é a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos do 32 ao 33, o 37 e do 40 até o 51. Vamos lá então, porque é um texto longo, hein? Prestemos atenção. Naqueles dias Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência, e lhe disse: Sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, e toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte, com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial, o salmo 143 na Bíblia Vulgata, ou 144 na de Jerusalém, versículos 1º, 2º, 9º ao 10º, refrão 1º A.
Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou as minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações aos meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada responderam. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ela ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à explicação do livro Igreja em Oração. Humanamente olhando, a luta do guerreiro filisteu com o adolescente Davi, sem nenhuma proteção, apenas com 5 pedras no seu bornal, era vitória certeira para a parte mais forte, humanamente falando. O grande soldado confiava em sua armadura, em seu escudo e em sua grande experiência de guerreiro. O jovem Davi confiava na força de Deus. E quando se está com Deus, a vitória é garantida. Na nossa vida diária, temos de enfrentar muitas lutas para suportar e vencer o poder do mal dentro e fora de nós, os quais parecem muito mais fortes do que nós. Se contamos somente com nossas forças, com certeza acabaremos sucumbindo como o filisteu. Mas, se colocarmos nossa confiança em Deus, venceremos os obstáculos, as provações e as tentações. Nunca podemos esquecer que Jesus está sempre do nosso lado para nos salvar e curar de tudo aquilo que nos prejudica e escraviza. Vamos a mais explicações, porque aqui no livro Igreja em Oração não fala do Evangelho. Vamos ver aqui o livro Dia a Dia com o Evangelho. Um ambiente de desconfiança envolve a pessoa de Jesus. A sinagoga era o espaço onde se ensinava a lei de Deus e se faziam orações. Jesus interrompe o costumeiro rito e coloca no centro o homem de mão paralisada, figura do povo oprimido.
dirige a todos uma pergunta cuja resposta era óbvia, mas ninguém abriu a boca. A resposta era óbvia, mas ninguém respondeu. Olha, no sábado, atualmente é o domingo para nós, é permitido fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer. Com poder e uma breve ordem, Jesus devolve a saúde completa ao inválido, ao homem praticamente aleijado. Os fariseus, porém, ávidos de pescar Jesus fazendo alguma coisa errada, retiram-se da sinagoga não convertidos. Em vez de prestarem honra a Deus pelo milagre que aconteceu, consultam os herodianos para tomarem parte de uma trama contra Jesus, a morte do Filho de Deus. E Jesus lança sobre eles um olhar de indignação e tristeza. Eles não veem o milagre, gente. O milagre é o que é mais importante. Ninguém, se não for com o poder de Deus, pode curar uma mão seca. Bem, o sábado, segundo o livro Palavra e Vida, era um dia muito importante para os judeus, talvez mais do que o domingo para os católicos. Era o dia dedicado ao Senhor. Isso excluía todo tipo de atividades que pudessem ser consideradas como trabalho. Se a medicina era considerada trabalho, então, logicamente, não se podia curar em dia de sábado. Mas se a medicina fosse entendida como um serviço para o bem-estar da pessoa humana, então, que melhor forma de se dedicar a Deus do que cuidando do bem-estar da pessoa, da criatura que o próprio Deus criou, né? Nossa profissão é apenas um trabalho ou é um bem da sociedade e das pessoas? Bem, são explicações simples que nós vemos aí nesses livros variados. Agora é o dia de Santa Inês, por isso eu estou com um lenço vermelho aqui, um anel também vermelho, porque ela foi mártir, Santa Inês. Atenção, presidente de celebração da palavra e celebração eucarística. Hoje, né, a missa é dedicada a Santa Inês, que está junto de Cristo Jesus, lá no céu. A igreja já bateu o martelo nesse sentido. Santa Inês, virgem mártir do dia 21 de janeiro, ela morreu mais ou menos no século III ou IV, sofreu martírio em Roma por volta do ano 304, sendo apenas uma menina com 12 anos. Olha, de acordo com o site do Vaticano, entre as primeiras mártires da era cristã, Inês é uma das santas mais populares. A sua vida foi ceifada aos 12 ou 13 anos de idade durante as perseguições do IV século, por não renegar a fé em Cristo. É venerada como ícone de pureza. Seu nome, em grego, significa pura e casta. Então, Inês significa pura e casta. Transcorria o ano 304, o ápice da ferocidade anticristã, da perseguição anticristã, por ordem do imperador Diocleciano. Guarda esse nome, Diocleciano, um dos ferozes líderes políticos que atacaram os católicos. No entanto, alguns estudiosos situam este acontecimento durante a perseguição de outro feroz contra os católicos também, outro sanguinário, Valeriano, 40 anos antes. Sobre a paixão do seu martírio, as notícias estão disseminadas em vários documentos. A tradição fala de um amor não correspondido do filho do prefeito de Roma por Inês, que não quis aceitar a proposta do nobre. A jovem havia feito o voto de castidade por Cristo. Quando o prefeito foi informado sobre sua consagração, desencadeou sua vingança. Inês devia entrar no círculo das vestais, que ofereciam culto à deusa protetora de Roma. A menina recusou-se e a vingança tornou-se mais cruel, passando do templo ao prostíbulo, sendo exposta na praça Navona entre as demais prostitutas. Inês, em virtude de uma proteção especial, conseguiu, mesmo naquela situação, manter sua pureza. Então, Inês foi condenada à fogueira. As chamas, no entanto, não chegaram a tocar nela. Em seguida, um golpe com espada na garganta dizimou
a cristã. Foi morta com um golpe de espada, gente. A iconografia representa Inês com um cordeiro sempre ao lado, porque o seu destino foi o mesmo reservado a estes pequenos ovinos. Todos os anos, no dia 21 de janeiro, festa litúrgica de Santa Inês, são abençoados 2 cordeirinhos, criados pelas irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Com a sua lã, as irmãs confeccionam os sagrados palhos que o Papa impõe sobre os novos arcebispos metropolitanos em 29 de junho, dia de São Pedro, São Paulo. Os restos mortais de Santa Inês encontram-se numa urna de prata, a pedido do Papa Paulo V, na Basílica a ela dedicada na Via Nomentana, em Roma. A basílica foi construída por desejo da princesa Constantina, filha do imperador Constantino I, sobre a catacumba da santa. Santo Ambrósio escreveu sobre Santa Inês. A sua consagração superava a sua idade, suas virtudes superavam a própria natureza. Assim seu nome parece não ter sido uma escolha humana, mas uma profecia do seu martírio, uma antecipação do que ela devia ser. Santa Inês, rogai por mim, rogai por nós, junto a Jesus Cristo no céu. Santo do dia 21 de janeiro é Santo Epifânio. Foi bispo e faleceu em 496. Durante as invasões bárbaras, trabalhou incansavelmente pela reconciliação dos povos, pela redenção dos cativos e pela reconstrução da cidade de Pavia, ou Pávia, onde morreu. Santo do dia 21 de janeiro é Santo Albano Roy e o Beato Thomas Green, presbíteros e mártires. Morreram em 1642. Foram encarcerados por exercerem o ministério sacerdotal católico na Inglaterra. Eles foram enforcados e esquartejados em Tyburn, em Londres, após vários anos de prisão no reinado de Carlos I. Santo do dia 21 de janeiro, São João I Ir, mártir, morreu em 1867. Foi um pai de família e catequista. Esse santo foi torturado e decapitado na Coreia, no continente da Ásia. Bem-aventurados do dia 21 de janeiro são os beatos Eduardo Strachan e Nicolau Wheeler, presbíteros e mártires. Morreram em 1586, foram decapitados, tiveram a cabeça cortada. Olha, isso aconteceu em Londres, na Inglaterra, e o fato de serem martirizados é porque eles eram sacerdotes de Cristo, sacerdotes católicos. Bem-aventurada do dia 21 de janeiro, é a beata Josefa Maria de Santa Inês, santa do dia 21 de janeiro. Josefa Maria de Santa Inês. Foi virgem, morreu em 1696. Foi uma religiosa agostiniana descalça do convento de Benignin, na Espanha. Foi favorecida com o dom do conselho. Bem-aventurado no dia 21 de janeiro é o beato João Batista Turpin de Cormier e 13 companheiros presbíteros, todos mártires. Morreram em 1794. Foram guilhotinados durante a famigerada e maldosa Revolução Francesa. Eles foram mortos por sua firme fidelidade à fé católica em Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, vem de Deus essa resposta. E Deus é o nosso Pai Celestial, é o Criador de tudo, nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos vocês.